Olá, está no ar a segunda edição do Entrevistas e hoje vamos falar sobre cultura. Para bater um papo com a gente, nós convidamos o coordenador do Centro Cultural Matarazzo de Presidente Prudente, Denilson Biguete, que vai nos esclarecer algumas questões sobre esse assunto. Bem-vindo, Denilson, muito obrigado por participar aqui com a gente, ceder um pouco do seu tempo. Obrigado. Mas antes de começarmos, vamos assistir uma reportagem produzida pelas repórteres Gabriela Barbosa e Fernanda Lupion. Uma pesquisa realizada pela Unesp de Presidente Prudente mostra que somente 32% dos alunos da rede pública têm o hábito de ler todos os dias. Este professor de Sociologia, mestre em Educação, explica sobre os fatores que têm influenciado essa prática se tornar menos frequente. Para ele, as redes sociais têm contribuído bastante para que os jovens percam cada vez mais o interesse pela literatura. E por falar em literatura, o professor ainda explica que conhecer a bagagem cultural do país é um fator importante para o desenvolvimento. Denilson, nós vimos na reportagem que o sociólogo ele faz essa relação entre internet e a cultura. Você acha que a internet pode mesmo afetar as pessoas buscarem o espaço físico da cultura, ir ao teatro, assistir a um show, alguma coisa assim? Eu já, em algum tempo, acreditei que as mídias sociais, enfim, as redes, elas concorriam diretamente com o evento físico, né, a presença física do espectador nas salas de espetáculos. Hoje eu acho que não concorre. Eu acho que as coisas são muito distintas, assim. Não tem como substituir o fenômeno da presença do espectador diante de uma obra de arte. Isso é, teatro, né? Sobretudo o teatro. E não tem como você desassociar a energia e o fenômeno humano que se dá na presença diante de uma tela, diante de um espetáculo de dança, diante de uma peça de teatro, diante de um show musical. Essa falta de humanidade que se dá entre o espectador e uma tela, ela não está presente diante de uma obra de arte. Então eu acho que a internet ela contribui, hoje ela contribui mais do que ela afasta. Você utiliza as redes sociais hoje para você divulgar os eventos e eles são muito importantes e eles são impactantes. E você também pode promover aquilo que está acontecendo numa sala de espetáculo pela internet. E você trabalha com as duas linguagens muito distintas. Eu acho que o que mais concorre hoje com a questão da falta de público nas salas é a questão da segurança e a questão financeira. Não que o indivíduo não vai ao teatro porque ele quer ver uma peça na internet, porque às vezes ele não tem recursos para isso e ele se sente inseguro para fazer esse deslocamento. Certo. Bom, falando em conflito, outro assunto em pauta é a ocupação de um grupo no barracão da antiga estação ferroviária.
aqui em Prudente. E eles alegam que não tem recursos, esse grupo cultural não tem recursos para bancar o aluguel de onde estavam e, portanto, usaram esse prédio, estão ocupando esse prédio porque ele estava sem uso. Qual é a posição da Prefeitura em relação a isso? Bom, a assessoria de imprensa da Prefeitura já se posicionou em relação a isso, que a Prefeitura nada pode fazer. Então eu vou me colocar da seguinte forma: eu também sou artista e é legítimo o trabalho deste grupo. É o Rosa dos Ventos, que tem uma federação de teatro por trás e que criaram o que chama Galpão da Lua. Eles têm um trabalho importantíssimo na cidade, no estado de São Paulo, no Brasil todo. Hoje é um dos mais importantes grupos teatrais de rua do estado de São Paulo. E eles estavam sediados na Vila Líder, onde eles desenvolvem um trabalho incrível lá, com a comunidade carente, enfim. Eles são importantes no cenário cultural da cidade. E aí a gente sabe que o país vive numa crise, a gente sabe que pelo país afora os grupos estão entregando suas sedes. Os grandes coletivos que ocupam sedes não têm condições de bancar as despesas que é manter uma sede. Falta incentivo? Na verdade, falta incentivo. As leis, os editais públicos são muito poucos para esse tipo de iniciativa, que é você fazer manutenção de espaço público. É muito caro você manter uma sala, é muito caro você pagar energia, luz, internet, enfim. É muito caro para você receber público, você precisa dar conta da segurança daquele espaço. E eles saem do espaço deles por questões financeiras e eles ocupam um espaço que a priori é um espaço que está ocioso. Mas esse espaço ele não é público, esse espaço é da ALL, que é a empresa que administra as linhas férreas. Aí entra uma outra questão, é legitimar a ocupação desse espaço. E eles também começam a fazer o que está acontecendo pelo país afora. A gente tem várias ocupações acontecendo nesse momento em Londrina, a gente tem várias ocupações acontecendo na cidade de São Paulo. O poder público pode fazer, Denilson, em relação a isso, principalmente aqui em Prudente? Em relação a essa ação deles, em ocupar um espaço que estava ocioso e tentar legitimar isso, a Prefeitura não pode fazer nada. O que eles vão ter que buscar é juridicamente ser reconhecidos naquele espaço e conseguir a liberação da ALL para que eles possam utilizar aquele espaço e fazer a devolutiva para o município, através de eventos públicos que eles querem fazer gratuitamente para a população. Eu acredito que em algum momento isso vai se ajustar. Tá? A gente tem fé que isso vai acontecer. E por eventos, falando assim, né, em eventos deles poderem fazer esse evento como uma retribuição para a sociedade, um evento que vocês fazem que é muito bom e bem atual, o evento cultural mais recente, que é o Salão do Livro, que acabou nesse último dia 23. Qual o balanço que a Prefeitura faz sobre esse evento? Ele está conseguindo atingir o objetivo de incentivo à leitura, levar o pessoal mais para essa área mesmo física do livro? O governo, através da Secretaria de Cultura, tem várias ações relativas à leitura. A maior ação de incentivo à leitura é a própria biblioteca. Nós temos cerca de 90 mil livros disponíveis e várias ações. Hoje a biblioteca ela não é um equipamento morto, né? Ela não é um estante de livros onde a pessoa vai lá, pega um livro e leva para casa para ler. Ela é um organismo vivo, potente, que fomenta a leitura o tempo todo, através de projetos, através de incentivo à leitura, através de leituras dramáticas, enfim, uma série de ações. A biblioteca ela existe como equipamento, a gente tem vários ramais. O Salão do Livro, ociosa, né? Ela não está ociosa, ela é um organismo vivo. O Salão do Livro é uma grande ferramenta para discutir leitura, porque você traz o escritor, você traz os lançamentos, você traz eventos ligados a isso, você promove bate-papos, você dá oficinas, você faz contação de histórias com crianças, você traz a criança e você traz o pai no Salão do Livro. Então como mercado, ele é um grande fomentador, porque você traz as editoras e você faz os lançamentos ali para as pessoas poderem ter contato com o escritor. Certo. Então ele é um grande instrumento de incentivo à leitura. Com certeza. E nós fomos até o Salão do Livro e ouvimos a opinião de algumas pessoas. Vamos ver. Em Prudente ainda tem muito que melhorar, mas os eventos que tem são bons. A gente nota uma adesão legal da galera, comentário nas escolas, o pessoal frequenta, tanto é que o Salão do Livro é um evento que o pessoal frequenta bastante, mas eu acho que ainda tem muito que crescer, porque são eventos ainda muito abrangentes. A gente pode ver que eventos de nicho, como o gosto específico das pessoas, ainda precisava ser mais explorado. Com certeza mais espaços culturais, né? Já evoluiu bastante por isso. Porque desses anos para cá, aconteceram muitos espaços culturais aí que foram inaugurados, né? E o Salão do Livro aqui mesmo. São 4 anos consecutivos que eu venho e é muito bom.
Então, você acha que falta divulgação ou interesse da população, Denilson? Olha, o Salão do Livro é um dos recordes de público dessa administração. A gente teve, nos últimos anos, mais de 100 mil pessoas visitando o Salão do Livro. Então, ele é um evento que ele já está solidificado, ele está na 7ª edição. Esse ano ele sofreu algumas baixas por questões orçamentárias mesmo. O país passa por uma crise e o poder público ele é diretamente afetado por isso. Então, o nosso orçamento praticamente ficou em metade do que foi nos anos anteriores. Mas a gente conseguiu garantir a 7ª edição. Conseguimos fazer um Salão do Livro mais simples no sentido de estrutura, né, os estandes mais baixos. Não tivemos tanta adesão das editoras porque há o risco de não se vender o suficiente, então comercialmente é sempre um risco para os dois lados, mas ele aconteceu. A gente está contabilizando agora os números, talvez tenhamos ficado um pouco abaixo do ano passado, mas a gente atingiu o objetivo que é colocar o Salão do Livro como uma opção de leitura, como um momento que durante 10 dias as pessoas podem confraternizar e discutir o livro e a literatura na cidade. Eu acho que essa função também do Salão do Livro, a quantidade de escolas que vão. Sim, né? Sim, tem uma parceria com a educação, que é o Cheque Livre, onde a criança tem autonomia do seu cheque livre de chegar e comprar o que ele quer, essa autonomia de discutir os estilos, os autores, isso acho que a gente garantiu. É bem bacana. Bom, vamos mudar um pouco aqui, mas nós recebemos um vídeo do Gilberto, que é lá de Botucatu, e falou um pouquinho sobre o que ele acha da cultura brasileira. Veja. Cultura é tudo que a forma que a gente pensa, a forma que a gente age, fala, a forma que a gente vê o mundo. Então, a importância da cultura a nível nacional é a importância da gente se compreender também, é a importância da gente se situar como pessoa, saber onde a gente está, quem veio antes da gente e o que está ao nosso redor, né? A terra que a gente pisa. O Brasil tem suas particularidades e acho que a questão mais forte cultural do país é a miscigenação, é a mistura de várias culturas acontecendo simultaneamente no presente. Nós somos frutos dessa mistura cultural. Tudo que a gente produz sendo cultura, então o nosso dia a dia é uma produção de cultura, uma produção de arte, é algo totalmente produtivo, totalmente ativo. Tem também a questão da arte dentro disso, né? Acho que o papel da arte não é de produzir cultura, mas de reproduzir e expressar alguns aspectos culturais. Eu acho que um grande papel da arte também é trazer essa visão de uma cultura ligada ao dia a dia, uma cultura diversa, uma cultura descentralizada. Aí a pergunta que fica para o entrevistador é qual a concepção dele de cultura e qual a proposta de ação para que essa cultura deixe de ser algo centralizado, algo descontextualizado e que acaba como resultado não tendo valor e sentido para as pessoas no dia a dia delas. Bom, esse foi o vídeo do Gilberto e gostaria que você respondesse essa pergunta bem ampla. É complexo. Mas o Gilberto ele fala uma coisa muito importante, né? A diferença entre cultura e arte. Isso é fundamental e as pessoas têm dificuldade de entender isso. Nós somos um ser cultural, nós nascemos inseridos dentro de um meio que nos diz quem somos, de onde viemos, para onde vamos. A cultura te dá esse pertencimento. Ela diz em que mundo você está, qual a relação que você tem com esse mundo e de que forma você se relaciona socialmente nesse mundo. Por isso que é importante você ter acesso aos bens culturais, porque isso te dá condição de construir sua cidadania, os seus valores éticos, seus valores estéticos. Então a cultura ela tem que estar na cesta básica do cidadão, no seu cotidiano. A produção artística tem a ver com estética. Nem todo mundo que tem cultura é artista e produz arte. Sim. Mas cabe aos gestores oportunizar para que as pessoas tenham o acesso à arte. Então, você precisa fomentar de alguma forma que no seu meio, onde você vive, você tenha acesso ao teatro, à dança, à música, à literatura, às artes visuais, à cultura popular. É necessário. É necessário, porque isso lida diretamente com outro aspecto, é o aspecto humano. A gente diz que a educação ela contribui muito para a formação de conteúdo, mas a arte ela contribui para a formação humana, para a formação lida diretamente com a alma, com o espírito, com a sensibilidade.
Então, quando você promove o acesso à cultura, seja para o cidadão produzir arte, ou seja, formar atores, formar músicos, formar artistas plásticos, você está, de alguma forma, contribuindo para o crescimento do seu entorno, da sua cidade, do seu território, do quintal da sua casa, que é a sua cidade. Né? Exatamente. Agora, a cultura ela é mais ampla, ela tem a ver com seus valores, com as suas crenças, com os seus costumes. Exatamente, você nasce com isso. Então, é fundamental você investir na formação artística das pessoas, seja ela como espectador, seja ela como artista. Quanto mais você investe na formação artística, melhor qualidade você tem da arte na sua cidade e mais público você vai ter para garantir que esse mercado exista, que esses artistas sobrevivem, que isso aconteça na sua cidade. Ele diz uma coisa interessante, que é a questão, o que fazer para descentralizar isso? É você pensar a arte em todos os meios, em todos os campos, em todos os lugares da sua cidade. É você pensar que às vezes não adianta, não adianta às vezes você promover um balé clássico numa região da cidade onde o cara tem acesso ao street, ao hip hop, ao funk, entendeu? E sem preconceito nenhum. Eu acho que você tem que dialogar com as pessoas diretamente aquilo que faz parte da realidade dela. E, na medida do possível, você mostrar que tem também balé clássico, não tem só o hip hop. Tem e também. Sem tentar forçar. Exatamente. Também, né? E você promovendo e falando dessa diversidade cultural e fazer com que as pessoas experimentem, porque a arte, Ricardo, é sempre uma experiência artística. Não dá para eu falar que eu não gosto de teatro sem ter tido a oportunidade de ver uma peça de teatro. Experimentar já é uma arte. Exatamente. Né? Então, nós vamos dar mais uma pausa bem rápida na nossa conversa aqui para ouvir mais algumas opiniões de fora. Vamos ver. Eu acho que melhorou bastante a questão da costura aqui, mas ainda tem muito o que fazer, né? Esse evento mesmo é um evento bacana, traz bastante coisa, mas ainda tem pouco. E toda vez que tem Salão do Livro, alguma peça de teatro que é possível a gente estar indo, a gente tá comparecendo sim, é importante. Tem bastante eventos culturais, mas eu acredito que a divulgação e o incentivo mais acessível para a população um pouco mais carente, eu acho que ainda falta. E esse incentivo realmente falta? Eu acho que sempre falta. Sempre falta. Quanto mais oportunidade você dá para as pessoas, mais elas querem, mais elas se tornam críticas. Então, eu acho que quanto mais a gente dá oportunidade, a gente também tem que estar pronto para receber essa demanda que é sempre grande. Mas a gente está crescendo. Falando na demanda, o assunto que não quer calar, o FENTEP, Denilson. Você poderia explicar um pouco para a gente sobre o que é o FENTEP e o motivo que ele não foi realizado esse ano, já que ele é um festival bem aclamado. Em uma das edições que vocês conseguiram trazer o Zé Celso para cá, um enorme nome da cultura brasileira, e que nesse ano o FENTEP ficou à frente dos dois grandes festivais dos grandes centros, Curitiba e São Paulo. A gente teve essa perda esse ano, a gente não conseguiu realizar a 23ª edição do festival. O Festival Nacional de Teatro, que acontece estaria acontecendo a 23ª edição, mas ele tem 30 anos de história, porque ele foi interrompido por alguns anos. Ele não aconteceu em função de orçamento. Né? Nós tínhamos que fazer uma escolha entre dois grandes eventos na cidade, que era o Salão do Livro e o FENTEP. E por algum momento ali, naquele momento, e a virada cultural, que também foi um evento que a gente acabou garantindo a realização dele. Não teve orçamento para isso. Assim como o Presidente Prudente, várias cidades importantes cancelaram seus festivais de teatro. Mas ele foi cancelado só por esse ano? Só por esse ano. Vai ter ano que vem? Sim, vai ter ano que vem, já está garantido que vai ter. Vamos já agora, em janeiro, começar a pensar já que festival é esse, porque também o FENTEP precisa ser repensado no seu modelo, na sua forma de realização. Certo. E a gente vai repensá-lo e a gente vai trazer de volta e vamos realizar o ano que vem a 23ª edição, com certeza, de volta um grande festival que esse ano tivemos 700 inscrições, ou seja, 700 coletivos de todo o país interessados em vir para Prudente. E a gente espera retomar aí esse sucesso. Certo. Bom, Denilson, muito obrigado por ter cedido esse tempo para a gente e ter participado do nosso programa hoje, viu? Bom, qualquer recado que você queira dar para os nossos espectadores? Eu fico grato pela oportunidade, poder discutir cultura e falar um pouco do que pensamos, do que fazemos, é sempre importante, né? Dialogar essa conversa direto com a comunidade. Obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos. Já você aí, não perca a próxima edição do nosso programa. Tchau, tchau, até mais.